O labirinto da política brasileira, a história que insistimos em repetir. O Brasil acorda sempre dividido, às vezes em silêncio, às vezes em grito. Mas a divisão está lá, flutuando entre ruas, redes sociais, jornais e conversas de cozinha. E a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Como chegamos a esse ponto de tensão permanente? Talvez a resposta não esteja no presente, mas na forma como o Brasil aprendeu a contar sua própria história. Desde o início, nossa política nasceu entre rupturas. Nunca tivemos uma transição suave, um fio contínuo que amarrasse passado e futuro. O país que começou como colônia em convulsão virou império com pressa, e república por um golpe. Uma república que, ironicamente, não mudou a lógica do poder, apenas trocou seus nomes. E assim, começou o labirinto. Cada década ganhou o seu conflito, como se o Brasil fosse um cenário constante de disputas épicas. Em Canudos, o governo destruiu um povoado inteiro movido por medo e incompreensão. Na era Vargas, o país se apaixonou por um líder forte, até perceber o peso dos homens que prometem ordem absoluta. Em 1964, o país apostou em um novo Salvador e pagou caro pelo remédio amargo que chamou de estabilidade. Depois veio Collor, derrubado em uma implosão pública que marcou a chegada da política espetáculo. E ainda mais tarde, 2 impeachments, cada um carregando sua própria tempestade. Cada crise parecia única, mas no fundo, era repetição. O Brasil nunca conseguiu se entender sem antagonistas. Nunca soube olhar para si sem criar heróis e vilões. E é nesse contexto que chegamos ao presente. Mais uma vez acompanhando o destino de um ex-presidente, agora sentado diante da justiça. Para alguns, um acerto de contas histórico. Para outros, perseguição. Para todos, um lembrete de que o Brasil ainda tem dificuldade de lidar com seus conflitos sem transformá-los em batalhas existenciais. Mas talvez o ponto mais revelador não esteja no processo jurídico em si, e sim naquilo que ele expõe sobre nós. Nossa tendência em personalizar a política como se a história do país coubesse na biografia de um único homem. Porque o problema nunca foi apenas Bolsonaro, Lula, Collor, Dilma, Vargas ou qualquer outro nome que tenha marcado época. O problema é a estrutura emocional da política brasileira, sempre baseada em expectativas messiânicas, sempre à procura de culpados absolutos, sempre pronta para destruir o herói da véspera. É como se o Brasil tivesse medo do meio-termo, como se perdesse o interesse assim que percebe que a política, no fundo, é feita de ambiguidades, contradições e imperfeições humanas. No entanto, essa tensão constante tem um preço. Ela impede que o país amadureça. Impede que a gente veja nossos líderes como servidores, e não como profetas. Impede que a democracia saia da adolescência. Quando um ex-presidente é investigado, julgado ou condenado, é natural que o país trema. Mas o tremor não vem apenas do nome em questão. Vem da nossa história inteira, da dificuldade que temos em separar justiça de vingança, crítica de perseguição, responsabilidade de idolatria. E assim seguimos, tropeçando nos mesmos símbolos, repetindo as mesmas brigas, reinventando as mesmas mitologias, como se cada crise fosse inédita quando, na verdade, é apenas um eco do que já vivemos. No fim das contas, talvez o grande desafio do Brasil não seja condenar ou absolver o político da vez. Talvez o desafio seja reconhecer que o verdadeiro labirinto não está em Brasília, mas na narrativa que escolhemos contar sobre nós mesmos. Enquanto continuarmos presos a esse ciclo de heróis e inimigos, o país continuará girando no mesmo eixo, sempre dividido, sempre inflamado, sempre à beira de um novo confronto. Mas existe uma saída. E ela começa quando deixamos de enxergar a política como guerra e passamos a vê-la como construção. Quando paramos de esperar salvadores e começamos a cobrar sistemas. Quando deixamos de olhar para cima, para líderes que prometem tudo, e passamos a olhar para os lados, para a sociedade que de fato sustenta o país. Talvez então possamos finalmente sair do labirinto. Porque o problema do Brasil nunca foi falta de líderes. Foi falta de história amadurecida, de uma narrativa que não precise de extremos para existir. E enquanto essa história não for reescrita, continuaremos vivendo o mesmo enredo. Trocam-se os nomes,
mudam-se os rostos, mas o drama permanece. Um país inteiro tentando, desesperadamente, encontrar seu próprio caminho.